Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui essa leitura deste livro, Vida Após a Morte, de Tony Cook. Nós estamos aqui lendo o segundo capítulo, com o subtítulo Fases da Recuperação. E nós vamos continuar aqui. A reconciliação é a dimensão na qual a plena realidade da morte se torna parte do enlutado. Além de lidar com o problema intelectualmente, também é preciso lidar com ele emocionalmente. O que foi compreendido no nível da morte, do nível da mente, agora é entendido no nível do coração. A pessoa amada está morta. A dor passa de sempre presente, aguda e penetrante. Há uma sensação reconhecida de perda que deu lugar a um significado de um propósito renovado. A sensação de perda não desaparece completamente, mas é atenuada. E as dores intensas do luto se tornam menos frequentes. A esperança da continuidade da vida surge à medida que o enlutado é capaz de se comprometer com o futuro, entendendo que a pessoa morta nunca será esquecida, mas sabendo que a sua própria vida pode e deve prosseguir. Norma Ringit, acho que é isso, não consigo ler essa palavra em inglês, famoso escritor e conselheiro, retratou a recuperação da seguinte maneira. A recuperação não significa a conclusão de uma vez por todas para sua perda e para seu luto. Trata-se de um processo duplo, que envolve recuperação, a capacidade de viver que você tinha antes e solucionar e integrar a perda à sua vida. Em certo sentido, você nunca se recuperará completamente, porque jamais será exatamente como era antes. A perda transforma você. Recuperação significa que você tem suas habilidades e seus atributos de volta para poder usá-los. Parte do processo significa que você não está mais combatendo a perda, mas aceitando-a. Aceitação não quer dizer que você teria escolhido isso ou mesmo que gosta disso. Você aprendeu a viver com isso como parte de sua vida. Recuperação não quer dizer que você não chora ocasionalmente. Significa que você aprende a viver com a perda para poder prosseguir com a vida. Recuperação significa reinvestir na sua vida, procurando novos relacionamentos e novos sonhos. Os cristãos, às vezes, têm dificuldade com a ideia de que a recuperação do luto é um processo que requer tempo. Eles protestam, somos cristãos. Sabemos que nosso ente querido está no céu. Afinal, a Bíblia diz que os cristãos não devem se entristecer. Por mais que todos nós gostaríamos de ser automaticamente isentos da dor do luto ou, pelo menos, de ter uma recuperação instantânea de toda dor emocional. Esse desejo se baseia mais no pensamento positivo do que em uma compreensão exata da palavra de Deus. Não devemos nos entristecer? O apóstolo Paulo não ordenou aos cristãos que eles não se entristecessem, como algumas pessoas sugerem. Em vez disso, Paulo disse: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Observe novamente que Paulo não disse não se entristeçam. Ele não falou para não chorarmos nosso luto. Ele disse simplesmente que não devemos nos entristecer da mesma maneira que as pessoas que não têm esperança da vida eterna no céu se entristecem. Paulo certamente não condenou todas as formas de luto e de expressão emocional. Ao contrário, ele disse aos romanos para chorarem com aqueles que choram. Romanos 12,15. Eles também falou aos filipenses que, se determinado amigo dele tivesse morrido, ele próprio teria tido tristeza sobre tristeza. Filipenses 2,27. Paulo não negava a ideia da realidade da perda e da tristeza, mas afirmava o fato de que a experiência de perda do crente é uma experiência que pode e deve ser cheia de consolo divino e de esperança no futuro. Paulo qualificou a natureza e o tipo de luto que deveria ser experimentado pelos crentes. Não é o luto sóbrio e fatalista sentido por aqueles que não têm esperança. Em vez disso, é uma tristeza temperada pelo consolo de uma ressurreição esperada, pela presença do Espírito Santo e pelas promessas da palavra de Deus. Obviamente, Paulo não acreditava que os cristãos escapariam automaticamente de todos os sentimentos do luto. Pouco depois de dizer para não vos entristecedes com os demais, que não têm esperança, Paulo também disse: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Se os cristãos não devessem experimentar qualquer tipo de sofrimento, se eles estivessem isentos de toda tristeza, por que precisariam consolar uns aos outros? Devemos consolar uns aos outros, porque mesmo sendo crentes, ainda sentimos tristeza quando alguém que amamos não está mais conosco. Existe um prazo? Mesmo com a esperança do céu, ainda podemos sentir tristeza quando um ente querido morre. À medida que passamos pelo processo de recuperação do luto, podemos ser tentados a nos perguntar quanto tempo o processo levará e se há um prazo para a recuperação. Falando do conhecimento da vida eterna, Gary Collins disse: este conhecimento é consolador, mas não elimina a intensa dor do luto e a necessidade de consolo. Com relação à duração do processo de recuperação do luto, Collins também falou: ninguém pode dizer quanto tempo o processo de sofrimento durará. Para alguns, ele pode levar apenas algumas semanas ou alguns meses, mas estudos entre viúvas mostram que a maioria precisa de pelo menos 3 ou 4 anos para chegar a uma estabilidade em suas vidas. Mesmo assim, a vida nunca é como antes do que Mesmo assim, a vida nunca é como antes doente querido morrer. O conselheiro cristão Norman Ring ofereceu algumas informações gerais com relação ao padrão de montanhas e vales no luto,
que ocorre ao longo do tempo. A dor e o sofrimento, na verdade, se intensificam aos 3 meses e depois cedem gradualmente, mas não de forma fixas. Eles sobem e descem. A maioria das pessoas não precisa de um lembrete do primeiro ano de aniversário da perda de um ente querido. A intensidade do sofrimento chega de forma avassaladora, com uma dor que a equiparar aos sentimentos iniciais de perda, e por isso que ninguém deve dizer a uma pessoa que essa altura isso já deveria ter passado, ou que ela deveria estar se sentindo melhor. Em qualquer um desses momentos, varia, mas a média do tempo necessário para chorar a perda de um ente querido é de aproximadamente 2 anos para uma morte natural. Se for acidental, é de 3 anos, para a morte por suicídio, 4 anos, e para a morte causada por homicídio, 5 anos. Outros que se especializaram na área de recuperação do luto afirmam que o período mais difícil após a morte de um ente querido geralmente é entre 7 e 9 meses depois. Obviamente, os prazos são tão variados e únicos, e quanto aos indivíduos que estão sofrendo, é sábio não colocar para si mesmo um limite para a recuperação ou para um amigo que pode estar de luto. Podemos dar a nós mesmos tempo para nos recuperarmos e podemos ministrar a outros com misericórdia e ternura, independentemente de quanto tempo leve a recuperação particular de cada um. Evento versus processos. Como seres humanos, preferiríamos ser um evento de recuperação do luto do que um processo de recuperação do luto. Quem não iria querer alívio instantâneo e absoluto, uma solução rápida, uma cura total? Conversei com algumas pessoas que experimentaram o que elas descreveram como uma recuperação notável e rápida após a morte de um ente querido. Mas observei que a maioria experimenta uma recuperação gradual ao longo do tempo. Quando os relacionamentos eram fortes e próximos, a recuperação rápida é a exceção e não a regra. Nem todos os casos são iguais. Lembre-se de que cada pessoa é única. Nunca julgue a si mesmo pelas experiências ou pelas expectativas das outras pessoas, embora possa haver médias ou padrões gerais. Você é um ser humano distinto. O escritor Alan Wolfer identificou 10 fatores que influenciam a singularidade do processo de recuperação do luto para indivíduos diferentes. Número 1, a natureza do relacionamento com a pessoa que morreu. Número 2, a disponibilidade, a eficiência e a capacidade da pessoa de fazer uso de um sistema social de apoio. 3. As características únicas da pessoa enlutada. 4. As características únicas da pessoa que morreu. 5. A natureza da morte. 6. O histórico religioso e cultural do enlutado. 7. Outras crises ou estresse da vida do enlutado. 8. Experiências anteriores com a morte. 9. As diferentes expectativas sociais para homens ou mulheres sobreviventes. 10. A experiência do ritual ou do enterro. Ao considerar essa lista, fica óbvio que há mais do que apenas algumas variáveis que contribuem para a singularidade das experiências de cada pessoa enlutada.
Então vamos ficar por aqui com essa leitura e já fique na expectativa do próximo capítulo. Fiquem comigo e fiquem na paz do Senhor.